Torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentário, aquele abraço para vocês. Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. E obviamente que vamos falar virou uma treta aí, né? Uma informação que surgiu hoje aí sobre investidores que estariam interessados no Vasco. Já tem gente dizendo que o Vasco é vendido, que o Vasco foi vendido e tal. Calma, a gente vai falar aqui, vai explicar para vocês. Tem outro investidor também que a gente descobriu que também está consultando o Vasco nesse momento. Nós vamos falar para vocês o que é que está acontecendo. Obviamente é um vídeo de informação, viu? Não é um vídeo de opinião, não. Antes de você descer o sarrafo aí, é um vídeo de informação aqui para vocês. A gente vai falar sobre isso. O Vasco vai ser vendido? Já tem gente querendo comprar o Vasco, a gente vai falar sobre isso. Porque surgiu a informação da 77 Partners, que é dona do Genoa, também tem parte do Sevilha, a gente vai falar sobre isso. Tem mais um nome aí, hein? Tem mais um nome que a gente descobriu também, que está aí em conversas para o Vasco. Mas vai ter venda, não vai ter? Você vai saber aqui nesse vídeo. E também vamos falar sobre jogadores que já estão registrados no BID, saída de Thiago Reis. Vamos falar também sobre transmissão do Campeonato Carioca. Enfim, vai ter muita informação nesse vídeo, então eu te convido para vir aqui fazer a companhia com a gente. E depois da vinheta a gente fala muito do Vasco, que você vai saber, o Vasco já está vendido, não está? Que situação que está ocorrendo? Você vai saber aqui nesse vídeo. Então, sobe a vinheta! Torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente. Muito obrigado a você que curte, a você que compartilha, a você que se inscreve no nosso canal. Seja sempre bem-vindo ao nosso Comentário Vascaíno. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, o YouTube te recomendou, algum amigo compartilhou o nosso vídeo, seja muito bem-vindo. Aqui a gente traz análise, para quem não sabe, eu sou analista também, viu? Só a gente faz análise, a gente sugerimos jogadores, a gente traz informações, comentamos as notícias do Vasco, enfim. Aqui é o local de você, torcedor vascaíno, e será um prazer imenso tê-lo junto com a gente. Então se inscreve, dá essa moral ao nosso Comentário Vascaíno, porque vocês são combustível para que este canal esteja no ar. E olha, daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão de venda aí, viu? Polêmica, meu amigo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu sei que vai dividir opiniões. Só não briguem, pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos começar falando do futebol do Vasco. Daqui a pouco eu falo sobre essa situação aí de investidores no Vasco da Gama. É o seguinte, Thiago Reis não joga pelo Vasco, pelo menos nesse primeiro semestre. O jogador foi emprestado ao Botafogo de São Paulo até o final do ano, né? Eu falei nesse semestre, né? Não joga mais nesse ano pelo Vasco. O Vasco emprestou o jogador ao Botafogo de São Paulo, assim como fez com o irmão do Thales, né? O Caio Magno no ano passado. Então, Thiago Reis não jogará pelo Vasco este ano. Outra informação é que alguns jogadores já começam a ter seus nomes no BID. Logo mais cedo a gente falou aí de Edmar, também do próprio Raniel que saiu no BID, enfim, outros nomes aí. E agora mais cedo, né, saiu também o Everton, o Bruno Nazário, o Yuri Lara e o Anderson Conceição e também o Thiago Rodrigues. São nomes aí que já estão regularizados e já podem entrar em campo pelo Vasco da Gama, assim também como o Zé Ricardo, que teve aí o seu nome no BID. O Vasco que joga contra a equipe do Voltaço no próximo quarta-feira, às 19 horas. E vai ter uma surpresa uma mudança, né? Uma novidade neste ano para o Carioca, que é o seguinte: o Flow Esporte Clube, para quem conhece o podcast Flow, sabe que eles têm uma vertente do esporte, né, no futebol, o Flow Esporte Clube, irá transmitir o Campeonato Carioca via o YouTube e Twitch. Eles terão aí 16 jogos, que são os mesmos jogos que estarão disponíveis para a Record. Então a Record vai ter uma rede, né? A Record vai ter uma rede para transmitir esse campeonato, já que eles também adquiriram o Campeonato Paulista. Entre uns estados aí que eu lembro, a Bahia, Minas Gerais, terão aí transmissão da Record do Campeonato Carioca. Mas quem não tiver aí, pode assistir pelo YouTube, né? Vão ser 16 jogos, não serão todos os jogos, serão os mesmos jogos de TV aberta, terão transmissão do Flow Esporte Clube. Então, a galera que quiser acompanhar o Campeonato Carioca já começa na próxima semana e o Vascão joga contra a equipe do Volta Redonda. O que esperar, hein? A gente está aí esperando para ver como será esse time do Zé Ricardo. E olha, nesta quinta-feira tem Vasco e Audax às 16 horas, não tem confirmação de transmissão, provavelmente não deve ser. É o último amistoso do Vasco pronto
para na próxima semana, daqui a uma semana, o Vasco estrear no Campeonato Carioca de 2022. E vamos falar de Vasco da Gama, vamos falar também de situação daqui a pouco da venda, né? Uma possível venda do Vasco. Só informar que hoje o Matheus Barbosa foi apresentado, como você está vendo aí na tela. O jogador vestirá a camisa 18, falou do Pedrinho, falou do seu irmão também. Jogador que vem bastante motivado, né? Falou também sobre a questão do acesso. O jogador conseguiu 2 acessos com o Avaí e com o Cuiabá e vestirá a camisa 18 do Vasco. Outro jogador que compareceu hoje foi Getúlio para fazer os exames e deve ser anunciado nas próximas horas pelo Vasco, se já não foi anunciado enquanto eu estou gravando este vídeo aqui para vocês. E olha, vamos falar, né? Vamos falar dessa polêmica aí, cara. Eu confesso a vocês que tem hora que acontecem as coisas no Vasco que eu fico... O Vasco é uma caixinha de surpresa, né? Eu tava aqui, né, tava fazendo meu treino e tal, pensar que não, fui bombardeado de informação. Léo, o Vasco vai ser vendido, Léo, o que é que vai acontecer? O Vasco tá vendido. Rapaz, eu confesso que até demorei para fazer esse vídeo para entender o que é que tava rolando aí, entender toda a situação, para poder vir aqui falar para vocês, né? É uma vertente que eu sempre gosto de ter nesse canal, né? A gente trazer o assunto estando por dentro. Quando eu não tô por dentro do assunto, eu nem trago aqui, porque eu não gosto de trazer coisas incompletas para vocês. E é o seguinte, a informação foi dada inicialmente pela galera do UOL, uma informação, a gente sabe que o Vasco está no processo de SAF, muita gente gosta, muita gente não gosta. Eu tenho minhas opiniões, mas em outro momento eu darei minha opinião sobre isso. E a informação de hoje é o seguinte, a 77 Partners, localizada em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, consultou o Vasco sobre uma possível compra do futebol do time. A 77 tem aí, dona do futebol do Genoa, vamos dizer assim, né? Vive momentos conturbados lá na Sevilha, onde eles têm 15%, tentou fazer uma manobra, aí, segundo dizem lá, né? Que eles tentaram fazer uma manobra e entrou em litígio com o conselho lá do time do Sevilha, uma briga que tá rolando lá entre eles, não foi muito bem. No Genoa, o resultado esportivo ainda não foi o esperado, mas enfim, segundo informações que a gente teve aí por parte do UOL, é que a 77 Partners, empresa aí do Stan Parks, eu acho que o nome dele é assim, né? Me perdoe se eu estou falando errado, e do Josh Weldon, por meio da Capital Futebol Group, estaria interessado em comprar o futebol do Vasco da Gama. Há negociações, Léo? Não, nem pode ter, porque o Vasco ainda nem sequer fez ainda o plano da SAF. O Vasco deve discutir SAF aí na Vasco TV na próxima sexta-feira, às 10h30 da manhã. Mas esta é uma situação. Porém, o que eu soube também, agora há pouco, a informação também que a galera do Arena Cruz Maltina trouxe lá no Twitter, é que o Grupo City também consultou a situação e as possibilidades de um possível investimento no Vasco por meio de SAF. Esse grupo que tem uma aproximação muito grande com o Vasco, a gente se lembra que ele fez alguns negócios com o Vasco na última temporada, compraram o Thales, depois compraram o Arthur Salles, é um grupo que tem uma boa relação com o Vasco da Gama, é um grupo que na América do Sul tem times como o Bolívar, como o Montevideo City, né? O Torque City, né? Então, teriam interesse aí nessa situação do Vasco. Nesse momento, não há nenhuma negociação em curso, nada de proposta, nem nada. O Vasco recebeu algumas consultas de outros investidores do Oriente Médio, investidor também do próprio mercado nacional, mas nesse momento o Vasco nem sequer tem ainda um modelo de como será a sua SAF, né? É tudo muito embrionário nesse momento e eu acredito que não acontecerá isso aí, pelo menos nesse ano. Eu acho que, pelo que eu estou entendendo de SAF, a SAF só pode entrar quando o campeonato está parado, né, paralisado. O mesmo Jorge Salgado falando que assim que for aprovada a SAF, que ele irá ter um aporte financeiro, mas eu acho muito difícil, que essas coisas não são assim no amadorismo. Os caras não vão botar dinheiro sem ter assumido ainda. Mas enfim, o Vasco deve sim seguir pelo caminho da SAF. É um caminho que provavelmente alguns clubes brasileiros também devem seguir. Daqui uns dias o clube no mundo todo devem seguir. É um modelo que preocupa, porque os caras querem dinheiro, a gente sabe disso, a gente sabe que os caras querem um retorno financeiro, é um investimento, para de ser uma sociedade, né, uma sociedade anônima, uma sociedade, na verdade vai virar uma sociedade anônima, né? Passa de ser um modelo associativo, né, onde o sócio tem o seu, ajuda o clube e tal, tem voto e tal, para ser um modelo de clube-empresa, né? Enfim,
A gente sabe que tem casos e casos nessa situação. Eu farei um vídeo em breve, assim que for aprovado ou não essa situação, para falar sobre isso, porque eu estou estudando bastante para entender o que é isso, né? Para saber se vai dar certo ou se não vai dar certo. Eu tenho minha opinião formada nesse momento. Eu acho que tudo que acontece no Vasco tem que ser uma coisa bem estudada. Com a galera que está aí na frente, eu não confio em nada, não vou mentir, mas a gente vai esperar aí para ver esse desenrolar das coisas. O que é que vai acontecer, se o Vasco vai conseguir aprovar a SAF ou não. Mas enfim, a informação é essa. Para você que tá louco aí achando, o Vasco foi vendido. Não, ainda não foi vendido, nem vai ser nesse momento, porque nem sequer os caras azeitaram ainda a situação da SAF. Mas a gente vai estar aí atento para trazer as informações para vocês. Então é isso, aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Valeu!